entenda isso: palavra, entender ela em espírito, entender letra. Letra todos lê, mas entender, a gente tem que estar em espírito com o Senhor. A gente precisa abrir o coração. Quem é que muitas das vezes, eu sei que todos já passou por isso, mas um dia, sentar em espírito para Deus, você viu o pastor ler, você ouviu ele falar e não entendeu nada. Um dia que você estava fora do espírito. Um dia eu estava. Acho que todo mundo já passou por isso, talvez por estar numa preocupação, chegar na igreja e não ter conseguido desligar da situação vivida e não entrar em espírito e ouvir só a letra. E parece que nada eu entendi, que nada mudou, que eu não senti nada. Ou seja, por que é isso, pastor? Porque a Bíblia, amados, ela não é simples como um simples livro que a gente vai na livraria e escolhe comprar, escolhe obter e ter ele para nós. A Bíblia é a palavra de Deus, que a própria palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele renova ela todos os dias. Você pode pegar essa palavra que a gente está lendo aqui hoje, Deus vai falar para você, vai falar com você de uma forma hoje, amanhã Ele traz outra revelação e assim em diante vai se renovando. Por quê, pastor? Porque é a palavra de Deus. E o que o salmista está dizendo ele dando continuidade, ele dizendo: olha, quando eu vejo que é um mau caminho, eu desvio os meus pés. Eu saio para me poder observar a tua palavra. Esse observar está dizendo assim, para me poder entender, para me poder compreender, para ela poder entrar no meu coração. Mas aí a gente olha e já vê que no primeiro versículo ele dá tamanha importância à palavra do Senhor. Muitas das vezes, amados, às vezes a gente confunde e achamos que somente a gente se declarar um cristão e tudo tem paz na nossa vida. Amados, um verdadeiro cristão, ele anda segundo a palavra do Senhor. O verdadeiro cristão, ele anda segundo a vontade que Deus quer. Por que a gente fala que o cristão, ele é uma luta constante contra a carne, contra o mundo lá fora, contra coisas que você vê? Por quê? Porque a palavra, a palavra de Deus, ela vai totalmente ao contrário da nossa carne. Aquilo que a nossa carne quer. E a gente nasce na natureza e vai crescendo. E quando a gente se tornou cristão, a gente olha para a palavra. E quando a gente debateu com a palavra e ela veio e bateu no nosso coração, a primeira coisa que teve foi uma afronta e foi um confronto. Percebe que quando a primeira vez que você ouviu a palavra, e se a pessoa for um pouquinho ignorante, pode ter certeza que a primeira vez que ele ouviu, ele não concordou. Porque a palavra de Deus, a primeira coisa que ela faz com a gente é confrontar. A primeira coisa que ela entra no nosso coração, ela já entra confrontando. Ela já entra batendo naquilo que não está certo, naquilo que não é para a minha vida. Ela já entra, ou seja, sabe quando tudo está fora do lugar? É quando na casa está tudo fora do lugar, da forma, do jeito que estava indo. E de repente entra a palavra, entra alguém que vai começar a pôr as coisas no lugar. E começa a mudar uma coisa, muda outra, muda aqui, muda ali. O coração pesa. E às vezes a gente começa a pensar, porque o inimigo ele já é astuto. Ele já entra tentando colocar, é isso mesmo que você quer para a tua vida? Isso vai te colocar como antigo, isso aqui vai colocar você como um costume de pessoa mais velhas, é costume bobo. Isso vai te colocar como uma pessoa errada. O salmista ele entende o tamanho da importância da palavra, que ele diz: Senhor, para mim não cegar espiritualmente, eu já quero desviar do mau caminho, porque eu quero observar, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero saber o que a tua palavra quer para minha vida. Diga glória a Deus. O salmista já começa dando tamanha importância, que ele diz: de todo mau caminho eu desvio os meus pés. Só para quê? Só para mim observar a tua palavra, só para mim ter ela na minha vida. Aí ele vai dizendo mais: não me aparto dos teus juízos, pois tu é que me ensinas. Amados, se tem alguém que nos ensina, amados, a gente sabe que a gente busca aprender, a gente sabe que a gente busca entendimento da palavra, a gente estuda, busca estudar, busca compreensão. A gente sabe que o Senhor deixou mestres nessa terra. A Bíblia diz que um te chamou para mestres, professores, ensinadores, outros pastores, outros bispos, apóstolos e assim em diante. Ele diz que ele chamou cada um para o seu propósito. E tem sim alguém que ensina, tem ensinamentos da palavra, tem ensinamento da Bíblia, histórias. Mas o que o salmista está dizendo desse ensinamento, ele vem do Senhor. O ensinamento mais verdadeiro e mais profundo.
Às vezes a gente olha na nossa caminhada e a gente diz para o Senhor, principalmente no culto começo: Pai, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu preciso sentir o Teu Espírito Santo, eu preciso receber o Senhor dentro do meu coração. A gente sabe que o Senhor toca, mas aquilo que vai ficar, amado, selado, vai vir a respeito da forma que eu recebo a palavra na minha vida. Para ficar selado o Espírito Santo em mim, ou seja, vai depender da forma que eu vivo dentro da palavra. Ou seja, a gente sente o Espírito Santo, ele toca. A Bíblia diz que até certo tempo, até os gentios, e quando a Bíblia diz os gentios, houve um tempo, o povo ignorante, um povo que não muito olhava para o Senhor, que o próprio Deus até permitiu ele sentir o Espírito Santo. Até muitos que andavam reto com o Senhor, ele estranhou e falou: mas espera aí, até este povo sentindo o Espírito Santo, mas não pode, de qualquer forma, de qualquer jeito, dessa forma, de outra. Houve até julgamentos, a Bíblia diz, mas até pessoas que a Bíblia fala, gentios, ignorantes, sentiam o Espírito Santo. E quem é que não pode sentir? Vai sentir. Mas o que Deus está falando, amados, é aquilo que Ele quer selar, é aquilo que vai ficar selado. O que Deus está dizendo para ti é que Ele não quer só te tocar aqui nessa noite, mas que quando você voltar para casa e ainda arrumando para se deitar, você vai estar sentindo a presença de Deus. É que quando ao deitar, é ter sonhos dentro da presença do Senhor. É o que é levantar amanhã, é já levantar lembrando da experiência que Deus te deu aqui hoje. É passar uma semana entendendo: peraí, eu não vivia isso, eu vivia isso só dentro dos cultos, só lá dentro da igreja, eu só sentia aí dentro da igreja, mas agora eu estou conseguindo sentir, isso fica na minha cabeça, isso fica no meu pensamento, isso está fazendo bem para mim. É isso que Deus está dizendo, que o tocar dele é só um despertar, mas através da palavra Ele quer te selar pelo Espírito Santo. É ano de crescimento espiritual do Senhor, aleluias. Só quem crê glorifica o santo nome dele. Aleluias. E o que traz um crescimento espiritual, amados, é a palavra de Deus. Às vezes você talvez estranha de dizer que às vezes no culto a gente fala assim, eu vejo talvez alguns obreiros citar o momento da palavra, o momento mais importante do culto. E às vezes alguém fala assim, mas por que será o mais importante? Porque a gente entende que é o Senhor falando com a gente. A gente começa o culto aqui adorando, como a gente adorou agora há pouco. Louvou, exaltou, e o Senhor recebe a presença dele, toma a casa. A gente fala, eu sei que alguém entrou falando: Senhor, transforma. Eu vim aqui hoje para ouvir a tua palavra, eu vim aqui hoje para ser tocado. Algum outro irmão chegou preocupado, um outro chegou buscando um milagre. E quando chega o momento da palavra, é o momento que eu entreguei tudo para o Senhor. Agora é o momento de eu ouvir Ele, agora é o momento da resposta. Sabe, um momento que você chega diante de alguém que você quer desabafar, que você confia em contar, em desabafar, em contar tudo que está acontecendo. Mas quando você já desabafa, é porque você quer ouvir algo a respeito. Você quer um conselho, você quer ouvir algo que vai te ajudar. E na presença do Senhor a gente desabafa, a gente adora, a gente entrega. Mas no momento da palavra, eu ouvi o que Ele tem para mim. Eu contei, agora eu quero ouvir a tua resposta, Senhor. Eu te perguntei, agora eu quero ouvir o Senhor me responder. O que o salmista está dizendo é isso: Senhor, eu quero desviar do teu caminho para me observar a tua palavra, Senhor. Quem me ensina é o Senhor. Eu ando segundo a tua vontade, aleluia. Ou seja, o salmista está dizendo: eu amo te ouvir, eu quero entender a tua palavra, eu quero sentir a tua palavra. E ele olha para o Senhor, e o que ele vai dizer mais? Sabe o que ele considera a palavra do Senhor para ele? Ele vai dizer assim, ó: com doce, versículo 103, com doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel a minha boca. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. O salmista está olhando dizendo: Senhor, com doce é a tua palavra. A gente sabe que muitas das vezes dói. A gente sabe que muitas das vezes a palavra dele, se ele não aceitar, amarga. Mas o salmista está dizendo assim: Senhor, eu estou tirando meus pés dos caminhos errados para observar a tua palavra. É o Senhor que me ensina. Aí agora ele diz assim: Senhor, eu amo tanto ouvir a tua palavra, que ao meu paladar ela é doce. Aí ele vai mais além, está dizendo: Senhor, é melhor do que o mel, a minha boca é a tua palavra, aleluia.
Mas não tem como a gente viver como um cristão sem viver baseado dentro da palavra do Senhor, sem estar dentro da palavra de Deus. A palavra nos afronta, a palavra muitas das vezes nos bate, mas é a mesma palavra que traz paz, é a mesma palavra que nos cura, que nos sara. É a mesma palavra, amados, que molda, que traz um tratamento, tanto espiritual como físico. É a mesma palavra que transforma, que traz uma mudança. É a mesma palavra que trata uma enfermidade, que trata uma depressão, que trata uma ansiedade. É a mesma palavra que trata no espírito. É a mesma palavra que cura no físico e que cura também na alma. Tudo a mesma palavra. A Bíblia, a palavra do Senhor mesmo diz que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes, que ela corta, tanto indo como voltando. Ela corta e ela penetra a alma, repartindo, amados. Aleluia, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é que nos traz a mudar pensamentos. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa que chegou até minha casa, lá onde eu trabalho. E uma pessoa contando e falou: você não sabe, pastor, mas eu passei um tempo de depressão, que meu marido aí sabe, o esposo estava do lado. E ela contando, ele sabia que estava andando de carro e ele tinha que ficar segurando em mim, porque eu passei um processo de depressão que eu já olhava para a porta para abrir e pular. Quando a gente estava andando na BR, eu queria de toda forma tirar a vida. E o que mais chamou a atenção é que quando ela buscou a ajuda dos médicos, e quando ela buscou a ajuda de um psicólogo muito graduado, muito de nome, passou para ela um psicólogo de nome, muito graduado. A primeira coisa que o psicólogo falou assim: olha, eu vou te ajudar, mas se você não concordar, pode sair daqui hoje, porque a minha ajuda eu vou te tratar aqui, mas quando você ainda voltar para casa hoje, você vai procurar uma igreja evangélica. Você vai procurar uma igreja e vai congregar. O que eles ensinar lá para lá, você vai viver dentro dela. É assim que eu vou te ajudar. Ela assustou, porque na hora ela buscava uma ajuda física, mas um dos psicólogos muito bem graduados, já passado por outros, e buscando uma ajuda, porque era bem profundo a depressão, a situação dela. O que mais chamou a atenção, quando ela entrou na sala, ele falou: eu vou te ajudar, porém o que se não ouvir, nem precisa, que a gente não vai conseguir. Porque o psicólogo já sabia o tamanho da situação que estava. O psicólogo sabia que ela poderia consultar ali, talvez ela não voltar nunca mais, pela situação que ela estava envolvendo. Mas esse psicólogo olhou e disse para ela assim: a primeira coisa que você vai sair daqui é procurar uma igreja. E hoje ela contando lá que ela é liberta, e que ela fez da mesma forma, ela tratando o físico, e a primeira coisa que ela fez foi buscar uma igreja evangélica e colocou a vida dela dentro da palavra. E que quando observou a palavra, as primeiras coisas foi confronto. A primeira coisa foi confronto, quando ela pôs um pé dentro da igreja evangélica, como eu e você foi um dia. A primeira coisa foi confronto. Quando tinha confronto, a palavra de Deus, ouviu o que não muito costumava viver, ouviu que não costumava andar daquela forma, mas foi se posicionando, foi acreditando, foi buscando. Hoje essa mulher ela está liberta, e ela contando que para a honra e glória do Senhor, se tem uma coisa que ela não consegue sair, é da presença de Deus, que um dia ela conheceu, que é estar na palavra do Senhor. Aleluia. Amada, a gente pode chegar nessa casa e adorar, e louvar, e exaltar, mas se Deus não falar, ou se não fizer presente, será como uma palestra vazia, e a gente vai voltar para casa da mesma forma. Mas eu tenho uma palavra para você: se você está sentindo uma presença diferente, é porque o Pai está na casa, e não é o homem que fala, aleluia, que fala contigo. Se você está sentindo uma presença diferente, é porque o dono da palavra está se fazendo presente, sarando, curando, restaurando, dizendo para nós que a palavra sara, liberta e transforma. Aleluia, glorifica o santo nome dele. Ele diz: com doces são as tuas palavras ao meu paladar, Senhor, mais do que o mel à minha boca. Aí ele vai dizer mais assim no versículo 104: por meio dos teus preceitos, ou da tua palavra, da tua lei, eu consigo entendimento. Oh, aleluia. Você consegue entender aquilo que Deus tem para a tua vida? Oh, aleluia. Por meio da tua palavra, dos seus preceitos, algumas traduções, da tua lei, eu consigo entendimento. Por isso eu detesto o caminho da mentira.
ou da falsidade, diz a palavra do Senhor. O salmista está se declarando para o Senhor. Ele está dizendo para o Senhor o que é Deus falar com ele. Quem gosta de ouvir o Senhor? Quem ama ouvir o Senhor? Deus usa alguém para falar contigo. Na palavra, tem dia que você chega aqui e fala assim: parece que o pastor sabia a minha vida. E não era o pastor, era Deus, é apenas instrumento, ou obreiro, ou alguém que estava ministrando a palavra. Às vezes você chega e fala assim: parece que ele sabia de tudo. Será que alguém contou para aquele obreiro, para aquele ministro, para aquela ministra que estava ministrando a palavra? E é Deus falando. E a gente ama ouvir. A gente ama ouvir o Senhor falar conosco. E muitas das vezes nesse ouvir, eu vejo que também muitas pessoas andam de uma certa forma, amados, que se apega a tal forma dentro das coisas que começa a ver diferente. Como assim, pastor? Para ser bem claro, mais claro para a igreja. Tem muitas pessoas que muitas das vezes o desejo é ir só para a igreja, para ouvir uma revelação. O desejo é ir para a igreja, para ouvir Deus. Deus tem que falar comigo hoje. Se não falou, para mim o culto não adiantou. Aí percebe que todo momento da palavra Deus está falando. Percebe que se entrar em espírito, está adorando ali, Deus está falando no íntimo. E eu particularmente conheço pessoas que buscam, não aqui, mas buscam a igreja porque cada igreja tem o seu ritmo, cada igreja tem a sua forma. E tem igreja que age muito na forma, numa ação, como que eu posso dizer a palavra certa? Age muito numa área, outra na outra, e outra de tal forma. Mas em todas Deus trabalha completo. Mas cada um tem uma área de buscar e de fazer. E eu conheço pessoas que só vai daquela determinada igreja por causa da revelação. Tem que me revelar, tem que falar. Se não citar o meu nome lá, e se eu não levantar a mão e não for eu, Deus não falou. Amados, é aí que eu estou dizendo, que o salmista que está dizendo para o Senhor: Pai, a tua palavra ela é doce para mim. É o Senhor quem me ensinas. Sabe o que é isso? Às vezes a pessoa está indo para a igreja dessa forma aqui, ó. Está com aquele desejo, está com a visão errada da revelação. Estou indo, leva a Bíblia, está com a palavra dentro da mão. E às vezes sai da igreja e fala que o Senhor não falou. Às vezes vai para a igreja com a Bíblia nas mãos, debaixo do braço, e ainda fala: o Senhor não falou comigo hoje. A palavra tem dentro da casa, leva para a igreja, volta com ela. Mas muitas das vezes sabe por que o Senhor não fala? Porque só fica fechada, pegando poeira dentro de casa. Sabe por que muitas das vezes não fala? Porque eu me apeguei demais, que Deus só fala através do irmão, só através do pastor, através da irmã. Não fala também, mas todo culto Deus fala através da palavra. O que o salmista está ensinando e está dizendo para Deus é isso: Senhor, a tua palavra ela é valiosa para mim. Antes, amados, ou seja, no Novo Testamento, o que os discípulos já viviam, o que eles já pregavam, era como se fosse, não sei se a palavra certa me fala a memória, como pergaminho, aqueles que se abrem. É pergaminho? É como pergaminho. Naquele tempo eles abriam o selo, era os Velho Testamento. Eles pregavam as profecias que estão aqui do Velho Testamento para trás. Eles viviam dentro da lei de Moisés, dentro de Isaías. Ele pregava, eles viviam isso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eles não viviam de uma forma que eu vou viver conforme Deus usar alguém para me falar. Não, Deus fala todos os cultos. Deus fala quando eu não fui no culto, mas abri a minha Bíblia em casa e pedi: Senhor, fala comigo, Senhor. E Deus fala. Quantas vezes você já abriu a tua Bíblia na tua casa em momento de aflição e Deus estava falando? Você abriu e leu alguns momentos ali e sentiu Deus falar. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que o véu se rasgou quando Jesus entregou a vida na cruz. Para Deus falar, amados, não é só no momento do culto, não. Deus vai falar através da palavra quando eu abrir a Bíblia e não olhar a letra, mas abrir os meus olhos espirituais e dizer: Senhor, fala comigo, porque eu preciso te ouvir. Eu preciso ouvir a tua palavra. Aleluia. Só quem crê glorifica o santo nome dele. E da forma que eles viviam, é o que o salmista está dizendo: Senhor, a tua palavra ela é doce para mim, é o Senhor que me ensina. Aí ele vem e diz assim: ó, por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, Senhor. Por isso eu detesto o caminho da mentira. Ou seja, que ele está dizendo, esse caminho da mentira é de toda a mentira de Satanás para a nossa vida. Amados, é bem certo que se a gente está buscando a palavra, mas o caminho da mentira nos tira da comunhão com o Senhor, nos cega.
Quando eu digo para você que a Bíblia ela é algo espiritual, a palavra de Deus, se eu cegar espiritualmente, eu vou olhar aqui, eu vou folhear folha por folha e não vou ouvir o Senhor, não vou conseguir ver Deus falar. Eu não vou conseguir entender o que Deus está dizendo, não vou entender a pregação. É por isso que o salmista começou dizendo: dos maus caminhos eu desvio os meus pés, para mim poder observar, Senhor, a tua palavra. Aí o que eu disse para você: por que tem que desviar dos maus caminhos para observar a palavra? Porque não é de qualquer forma que eu consigo receber no meu coração o que Ele quer para a minha vida, entender. E sabe o que significa? Isso é discernimento espiritual, ou seja, crescimento espiritual. Deus traz conforme a cada passo uma escada, como Jacó sonhou. Deus mostrou a Jacó, é um degrau por cada degrau por vez. Não adianta as coisas, não queira pular já para o segundo ou pular para o quinto, é um degrau por vez. Tenha paciência, Jacó. E Deus mostrar para Jacó no sonho os anjos descendo e subindo. Sabe o que é isso? Nessa escada quem está é a presença de Deus, tomando o controle, tomando a direção no nosso coração, que é um passo de cada vez. Viva o hoje acreditando que o amanhã a Deus pertence, que Ele vai fazer, que Ele tem o melhor, que a palavra dele não é mentira. A palavra vai surgir efeito na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Esse que o salmista está declarando: Senhor, é por isso que eu detesto o caminho da mentira, do erro, do pecado, da falsidade. Ele estava dizendo porque ele entendia que se ele mudasse o caminho, ele ia entender os propósitos que Deus tem. Se ele mudasse o caminho, ou seja, não ia receber o que Deus tem para fazer. E se eu mudar o meu caminho hoje, amados, Deus não conclui o que Ele tem para concluir para mim. Se você mudar, o Senhor não conclui. Deus está dizendo para nós que cada dia que passa, a gente tem uma nova oportunidade de reconhecer que a palavra de Deus que transforma a nossa vida, que a palavra de Deus. É por isso que eu sempre cito aqui: não é placa da igreja, não é o pastor que está no altar, não é a religião, é a palavra de Deus que vai mudar. Aleluia. Mas alguém vai dizer: pastor, mas é a palavra, a Bíblia, algum lê aqui, outro lê lá, lê até nos lugares lá, ensina outros deuses. Amados, lê, eu disse para ti, todo mundo lê, que a letra, o próprio Senhor falou que a letra até mata, ela até mata, mas o Espírito vivifica. Dentro da palavra também está bem ciente. E ele vai falar mais abaixo que Ele aborrece a duplicidade. Não há outro Deus, não há outro caminho a seguir verdadeiro. Há o errante, há o caminho de erro. Ou seja, Deus não é Deus de talvez, meio termo, ou quem sabe. A gente muitas das vezes vive dessa forma. E o Senhor ainda diz para a gente: não é assim. O cristão é sim, sim, ou não, não. Mas está aborrecendo alguém, é sim, sim, ou não, não. Mas alguém não vai agradar, é sim, sim, ou não, não. Por quê? Porque é da palavra de Deus, não é do ser humano. Tem situações, amados, que muitas das vezes você vai se deparar, que você prega a verdade, ou você agrada o ser humano. Você vai ensinar para aquele ente querido seu, você vai falar a verdade, porque ou vai sentir um medo de alguém virar a cara. E aí? Aí no nosso lado, o ser humano, a gente olha porque a gente gosta de agradar. O ser humano não gosta, a gente gosta de agradar as pessoas. A gente quer sempre agradar alguém, ninguém quer que ninguém aborreça, não. Mas quando é cristão, amados, é aí que eu disse que a palavra, ela confronta a tua natureza humana. É alguém que às vezes você ama muito, mas aí Deus vem e fala: se ama, corrige. Deus fala que nos ama, e Ele ama e nos corrige mesmo. É aí que a gente entende o amor do Senhor. Quando a gente vê Deus passar, vê Deus não, vê que está encaminhando as coisas, passando a mão na cabeça da gente demais, não é o Pai falando, amados, porque o Pai está puxando. O Pai está dizendo para nós: olha, isso aqui não é para fazer. Surge até uma feridinha em nós que somos ser humano falho, mas de repente Ele vai lá e também seca a ferida. Aí Ele vem e diz: olha, a verdade, se conheceres a verdade, ela vos também libertará. Sabe o que é isso? O que seca a mesma ferida que muitas das vezes a gente se deixou nascer, é a própria palavra do Senhor. É a gente entender. É por isso que o salmista diz assim: ó, é por causa da tua palavra que eu consigo entendimento.
Mas espera aí, muitas das vezes a palavra dói, a gente não quer entender, mas o salmista está dizendo, Senhor, em outras palavras, está dizendo assim, Senhor, eu estou no nível de espiritualidade com o Senhor, que a tua palavra ela não me confunde, ela traz entendimento. Que a tua palavra ela não fica me deixando meio lá, meio cá, não. Ela me traz entendimento. Sabe o que é isso? É a gente se posicionar e compreender o que Deus tem para a nossa vida, que é muito maior o que Deus tem para ti do que o que o mundo tem lá fora. É muito melhor o que Deus tem para nós, que muitas vezes Ele diz não, do que o diabo está dizendo assim para ti, ó, vai, segue tranquilo, o caminho é largo. Você não precisa ficar controlando essas coisinhas aqui e ali, não. O diabo ele oferece o caminho largo, porque a gente pode ir num canto e no outro, e não atrapalha, não tem dificuldade. Mas no caminho estreito, o salmista está dizendo assim, Senhor, continua falando comigo, eu quero esse caminho estreito, eu quero continuar. Muitas das vezes Ele me aperta, mas o propósito é quando eu chegar no final. O segredo não é aqui no meio do caminho, daqui a pouco, mais à frente. O segredo é o final do caminho. E esse final do caminho chega para quem tem a raça ou não, para quem é pobre e é rico, para todas as classes. E esse final chega para todos. É por isso que tem um pai dizendo, olha, muda, eu estou falando, transforma, queira a minha palavra. É por isso que tem um pai dizendo, ei, segue aqui, é mais difícil, mas continua, vai apertar, mas não para, vai muitas das vezes vai confrontar, mas persevera, porque o segredo é chegar no final desse caminho. O segredo é quando chegar no final, que a Bíblia diz, olha, o vencedor, porque para ser cristão e chegar no final, tem que ser vencedor. É fácil, amados? Não é fácil, é por isso que o Senhor falou, ao vencedor herdará a coroa da vida eterna. Não é fácil ser cristão nessa terra, amados, onde a própria palavra diz, olha, não vos conformeis com este século. Você sabe que tem pregação que hoje em dias, infelizmente, não falando mal, mas tem muita igreja que já não prega. Se pegar a doutrina, a igreja esvazia. Doutrina bíblica, não do homem. O homem tem muitas coisas de colocar doutrina, isso não é certo, é doutrina da palavra. E eu acredito de uma forma, mas que a doutrina bíblica, até um rapazinho já hoje, ele já sabe qual que é, sem ler a Bíblia. Já aprende com os pais. A gente sabe os bons costumes de um ser humano seguir. A gente sabe que é ser um ser humano, uma boa pessoa, respeitar o próximo, amar. A gente já cresce com isso. Deus é tão maravilhoso que Ele não pegou a Bíblia, pois tão complicada de entender. Eu vejo muitas vezes falar, é tão complicada a palavra, é tão assim, não, é muito reta e clara. O Senhor quer nos caminhos retos, adorando somente a Ele. Só Ele é Deus, somente Ele é o nosso Pai, que a gente só está de passagem. E no final, Ele tem uma morada transformadora para nós, que é a Nova Jerusalém, para ir morar e viver a eternidade dEle. É como eu sempre falo aqui, que é um resumo bem rápido da nossa vida nessa terra. Deus cria o jardim para a eternidade, mas o homem peca. Daqui a pouco o Senhor diz, o salário do pecado é a morte. Bem rápido esse resumo, só para você entender. E daqui a pouco é a morte. E daqui a pouco o Senhor dá uma nova oportunidade. O Filho vem, desce para a terra, mostra o nosso lugar para agir uma aliança transformadora. Ele ressuscita e diz, olha, eu estou dando um novo direito da sua salvação. Eu estou indo para o Pai e vou preparar um lugar. Vai passar, o salário do pecado é a morte. Existe a morte física hoje para nós, não tem como ninguém escapar. E a gente sabe que depois que ela chegou, acabou a oportunidade, passou esse propósito terreno aqui dessa terra. Vai ter depois um outro plano, ou seja, para um novo julgamento e viver dentro da eternidade que Deus já tinha feito lá atrás. Quando a gente vê Apocalipse que fala da Nova Jerusalém, é muito bem parecido quando ele fez o jardim. Havia uma árvore no meio. Lá em Apocalipse fala, havia uma árvore bem no meio. Vai haver uma árvore bem no meio, centralizada. Não haverá dor, não haverá mais, não haverá ranger de dente, onde haverá no lago de fogo, ranger de dente, mas lá não haverá. Ou seja, você consegue entender num bem simples, estralar de dentro, o que é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Mas a gente é ser humano, e hoje eu ouço essa palavra, amanhã eu preciso me renovar dentro da presença. Porque senão daqui a amanhã a gente, natureza humana, a gente está desviando do caminho. Aí Deus vem, prepara a casa dele, abre a casa do Senhor, pega alguém bem falho, coloca no altar, levanta pessoas para pegar a palavra e diz, congreguem. A Bíblia diz isso, congreguem, busque, viva em com bom e suave. O salmista diz que os irmãos vivem em união. Esteja em união, congregue, busca a palavra e segue até o final para herdar a coroa da vida eterna,
para a honra e glória do Senhor. Congrega, vive a união. É a primeira coisa que ele sabe. Vai reunir ser humano? Vai reunir ser humano? Eita glória, povo difícil que nós somos. Aí ele vem e diz assim, ó: se a gente fosse juiz, a gente não ia julgar nós mesmos. Em outras palavras, o Senhor tocou nós e diz: congregue, se une, mas não fica julgando um ao outro. Esteja no mesmo propósito. Quando alguém cair, dá a mão e levante, para que todo mundo chegue lá para a honra e glória do Senhor. Amém? Glorifica bem forte o santo nome do Senhor. Mas além, para encerrar, diz assim, amados. Aí ele vai dizer, em versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que a lâmpada, a luz faz, amado? Ela clareia, fica tudo bem claro. Quem gosta das coisas bem claras? É bom? A gente, quando costuma dizer que uma coisa é incerta, a gente fala assim, vamos dizer um ditado: dá um tiro no escuro. Não é isso? Que costuma é uma coisa que eu não sei, eu estou arriscando. Mas o Senhor veio e diz que a palavra dele, ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. O Senhor não está colocando a gente num caminho duvidoso, não. Oh, aleluias. Olha só o que o Senhor está dizendo para nós: filhos, eu não te coloco num caminho duvidoso, não. O que eu estou querendo para ti não é arriscado, não, aleluias. O que ele está dizendo: eu coloco lâmpada, a minha palavra vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É bem claro as coisas do Senhor, é bem claro para onde eu vou pisar, no caminho que eu vou seguindo. A lâmpada nos pés vai clareando aonde eu devo pisar. Se tem buraco, se tem uma cova, o que eu faço? Eu tenho que me desviar dela. O Senhor diz que muitas das vezes, amados, o que Ele está dizendo que muitas das vezes é que a gente é teimoso, está vendo um buraco, mas vai lá. O diabo é sujo, o diabo não é sujo. A lâmpada está aos nossos pés. A palavra é como luz para o nosso caminho. Muitas das vezes a gente quer pisar na cova, e muitas das vezes o diabo que é sujo, não é o diabo que é sujo. Muitas das vezes a gente que é teimoso mesmo. Quando eu digo a gente, nós seres humanos. Quantas situações eu precisei apanhar do Senhor, verdadeiramente, já falei isso aqui, os obreiros sabem, para mim tomar uma decisão, para mim se posicionar dentro daquilo que do propósito que Deus tem na minha vida. Quantas das vezes, e quantos talvez nessa noite pode falar: pastor, eu passei por isso, eu precisei levar uns puxão, porque eu via que era cova, mas pisava. E o Senhor Deus está dizendo: filho, o que eu tenho para ti não é duvidoso. O que eu tenho para ti não é nada escuro que você vai se arriscar, não. É bem claro, é claro para ti. Leva a tua salvação, leva o melhor do Senhor. O salmista diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Aí ele diz assim, olha o momento que eu estava passando, que eu estava dizendo isso: estou aflitíssimo. Estou aflito, angustiado, em outras palavras. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quem busca cada dia mais um avivamento? Da onde ele vem, o avivamento? Da palavra. Eu disse para ti que o Espírito Santo não quer só te tocar, mas ele quer fazer morada. Eu disse para ti que o avivamento ele vem da palavra. Conforme eu quero viver dentro da palavra do Senhor. Nessa noite Deus está dizendo para nós: você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero viver dentro da tua palavra. Eu sei que não é a palavra do pastor Judson, eu sei que não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Ou seja, vai tudo se tornar as claras, vai tudo mudar, vai tudo transformar. No momento que o salmista está dizendo: Senhor, eu estou aflitíssimo, vivifica-me através da tua palavra. Através da tua palavra, me aviva, Senhor. Para encerrar, até o último versículo vai dizer: aceita, Senhor. Olha o que ele diz no versículo 8. Ele está aflito, mas de repente o que ele oferece para o Senhor? Ó, aceita, Senhor, a espontânea, ou seja, livremente, o louvor dos meus lábios. Oh, glória. E ensina-me os teus juízos, que é a tua palavra. Estou de contínuo, olha só que maravilhoso. Estou de contínuo em perigo de... Todavia eu não me esqueço da tua palavra. Oh, aleluia.
armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio da tua palavra. Oh glória, olha o que o salmista está dizendo: Senhor, eu sei que muitas das vezes eu passo risco de vida, mas eu não desvio da tua palavra. Ele está dizendo, muitas das vezes os ímpios, aquele que não conhece, o Senhor quer viver de forma errante, arma contra a minha vida, mas eu não nego a tua palavra, eu não saio dela correndo risco de vida, passando situação de armadilhas, mas eu não deixo a tua palavra. Sabe quem está dizendo isso? É um salmista que é totalmente convertido para o Senhor, que o coração dele está dizendo: eu posso passar o que for, eu amo a tua palavra, eu posso viver o que for, posso estar passando risco de vida, mas eu não deixo a tua palavra. Igreja, você pode passar tribulação, luta, viver uma situação difícil, está passando meses, anos de batalha, mas não negue a palavra, não deixe a palavra, não deixe o caminho do Senhor, não desista do caminho da palavra do Altíssimo. Oh Senhor, armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio da tua palavra. Aleluia. Versículo 11: os teus testemunhos, Senhor, recebi por legado perpétuo. Oh glória, aleluia, Jesus. Aí ele vai dizer: porque me constitui o prazer do coração. O que é o coração, amados? Pensamento, sentimento e vontade. Aí ele vai dizer: ó, eu induzo o coração. Oh aleluia. Eu induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Diga glória a Deus. Olha só o que ele diz: eu induzo o coração a guardar os teus decretos. Ou seja, ele está dizendo assim: eu luto para o meu coração guardar a tua palavra. Aí alguém vai dizer: mas espera aí, lutar contra o coração? Sim, porque muitas das vezes, amados, a gente já precisa de lembrar lá em Provérbios agora, que muitas das vezes o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem muitas das vezes é enganoso. Quando o Senhor disse isso, às vezes eu estou errado no meu sentimento, muitas das vezes eu estou errado no meu pensamento, muitas das vezes eu estou errado na minha vontade. Coração dizendo. E às vezes a gente quer ir pelo coração, às vezes a gente quer aceitar a vontade do coração, e muitas das vezes chega Deus com a palavra, e a palavra vem: ó, essa não é a vontade que eu tenho para ti, esse não é o caminho que eu tenho para ti. Mas eu senti no coração. Por que a Bíblia diz que muitas das coisas a gente tem que fazer, a gente tomar certa decisão, se a gente sentir paz no coração, não a vontade do coração? É aí que às vezes a gente erra na forma de entender a palavra. Muitas das vezes a palavra ensina, e me falha a memória onde está, mas a Bíblia diz: olha, muitas coisas, faça se sentir paz no teu coração. Porque às vezes não vai sentir paz, é o coração mesmo falando, é a carne, é o coração humano falando, faça isso e aquilo. Mas o Senhor está dizendo, a palavra mostra que muitas das vezes o nosso coração é enganoso, o lado humano, o lado errante nós. Tem momentos, eu sei que eu creio que todos já passou por isso, momento que o coração quer seguir, e momento que se eu seguir o coração não vou agir pela fé. Você quer entender só um momento onde será que Deus não me deixa parar aqui ainda? Lembra de Abraão? Qual coração aceita levar o filho para o monte sacrificar? Qual coração humano aceita isso, amados? Se eu disser isso para ti, que Deus está falando para algum pai aqui, amanhã eu estou na cadeia. Você consegue entender quando o Senhor vem e fala só com Abraão? Abraão não conta nem para a mãe do rapaz, porque o sentimento do coração da mãe muitas das vezes é mais forte do que o do pai. Mas Abraão pega o filho chorando, sangrando o coração, o sentimento, e leva para o monte. Mas ele tinha uma fé que falava muito mais alto do que certas situações, que ele sabia que a todo momento, se o Senhor permitir, Deus vai trazer a vida desse rapaz de volta. Foi ele que deu Isaac lá atrás, foi ele que deu vida. Então ele acreditando, ele não contou para ninguém, mas ele foi firme no propósito. Tem coisas que Deus vai te entregar para você estar firme naquele propósito. Vai chegar a pessoa e vai dizer, você está errado. Vai chegar alguém e vai dizer, você tomou decisão errada. Mas se você sentiu paz, que é o Senhor, que foi Deus que mandou seguir, está dentro da palavra, segue, chorando,
mas segue. Doendo, mas segue. A tua natureza carnal dizendo, vai lá e faz justiça. Mas pela fé, você vai olhar e dizer, não, eu vou seguir dentro que a palavra está dizendo. O cristão verdadeiro, filho de Deus, aquele que está com o coração no Senhor, não se justifica, mas é Deus que justifica os seus eleitos, os seus escolhidos. Aquele que enquanto dorme aos seus amados, Deus vai entregando e trabalhando. Aleluia. Oh Senhor. Ou seja, ele está dizendo, o salmista, eu falo para o meu coração guardar a palavra. Por que será que o salmista brigava com o coração dele? Porque sabia que o coração dele muitas das vezes mandava fazer coisas que não eram do Senhor. Para encerrar, diz mais, eu induzo o coração a guardar os seus decretos para sempre, até o fim. Até o fim lutando contra a vontade humana. É até o fim lutando contra o coração. Tem que ser do Senhor, não do coração, amados. Versículo 113. Eu aborreço a duplicidade. O que é a duplicidade? 2. Eu aborreço a duplicidade, porém eu amo a tua palavra, Senhor. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Na tua palavra eu espero. O salmista diz, eu aborreço a duplicidade. Não há outro Deus além do Senhor. Eu amo a tua palavra, Senhor. Ele está dizendo, eu quero viver dentro da tua palavra. Todos nós aqui, começando de mim nesse altar, nós somos falhos, errantes e pecadores. Mas o que nos envolve fazer, seguir e vencer essa caminhada é dentro da palavra do Senhor. Congregue, busque, esteja dentro da palavra. Provérbios diz, a brasa fora do fogo se apaga. Na tua casa, sem congregar, sem buscar o Senhor, esquece da palavra, foge. A brasa se apaga fora do fogo do Espírito Santo. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Nós amamos a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Coloca o teu coração na palavra do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Busque do Senhor agora uma presença transformadora, que sela a palavra ao teu coração, que sela a vontade do Senhor na tua vida. Aleluia, Jesus. Busque no Senhor agora em adoração, igreja. Fale, abre o teu coração para o Senhor e faz como o salmista fez. Eu amo a tua palavra é como mel na minha boca, Senhor. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, Senhor. Aleluia. Feche teus olhos, adore Ele, amados. Esqueça de tudo agora, fale com Deus. Aleluia. Esqueça de tudo agora. Você tem o seu momento com o Senhor. Você tem o seu momento com Deus. Esqueça a preocupação. Esqueça tudo agora. Fale com Deus. As luzes são apagadas para você ter um momento de intimidade com o Senhor. Você pode adorar. Abre o teu coração e dá uma oportunidade para o Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Você é dele, você é do Pai, igreja. E tu, aleluia. Declara que você é dele, que ele é teu. Há uma aliança aí. Há uma aliança entre você e Deus, amado. Há uma aliança entre você e o Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, Deus. A forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel. Oh, aleluia. Nunca vai falhar. Ao teu nome clamarei. Diz para o Senhor, fale com ele. Abre o céu sobre a tua igreja, Senhor. Derrama a nuvem de glória aqui nessa casa. Oh, aleluia.
descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Tu és meu. Santo, santo, aleluias, aleluias. Deixa Deus te usar nessa noite. Deixa Deus tornar as claras o que Ele tem para ti, como uma lâmpada. O Senhor clareia o teu caminho, aleluia. Em ti confio, sob as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Sinta o Senhor falar ao teu coração aí. Sinta o Senhor falar ao teu coração. Sinta a presença dele, aleluia. Aquele que acabou de falar conosco dentro da palavra. Aleluia, aleluia. Tem um encontro com o Senhor nessa noite. Tem um encontro com o Senhor, jovem. Esqueça tudo à tua volta e adore o Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias. Tu és santo, aleluias. Tu estás nessa noite, amada igreja. Deus traz nessa noite uma presença poderosa. Deus está dizendo nessa noite, aleluia. Tu és santo. Oh, aleluia. Deus está dizendo nessa noite, tem pessoas aqui que precisa ser renovado dentro da palavra. Santo Espírito, que precisa ser renovado dentro da palavra do Senhor. Senhor, Deus está dizendo, tem pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Que Ele está dizendo, eu estou te chamando. Eu estou te chamando para o renovo. Oh, aleluia. Que o Senhor está te chamando para acender a chama no teu coração. Esses dias não foi fácil. O inimigo tentou apagar a palavra do teu coração. O inimigo tentou apagar a chama. O inimigo tentou apagar o que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, igreja, Deus me faz entender. Nós queremos orar por ti que está assim, se sente assim. Não tenha vergonha nem medo. Vem diante do altar antes da gente encerrar este culto. Pode vir diante do altar. Você que sente, o inimigo tentou parar o que Deus tem para a tua vida. O inimigo tentou esfriar a chama no teu coração. Deus está dizendo, vem diante desse altar. Nós queremos orar por ti nessa noite. Oh, aleluia. Deus tem algo novo para fazer nessa noite. Deus tem algo novo. Chama Ele. Oh, aleluia. O inimigo tem tentado apagar, tem tentado esfriar a chama do teu coração, tem tentado te desviar do propósito, tem tentado te desviar do caminho. Vem diante do altar. Pode vir diante do altar, porque o Senhor está chamando. Não tenha medo, não tenha vergonha. É propósito do Senhor para a tua vida. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Fique em espírito com Deus. Fique em espírito com Deus. Você que sente que a chama estava esfriando, a brasa estava se apagando, está frio na presença do Senhor. O Senhor te chama diante do altar aqui.
Nós queremos orar por Ti. Eu juntamente com cada obreiro, servos do Senhor, eu chamo os obreiros diante do altar para ajudar aqui em intercessão, porque o fogo do Espírito dá para descer nessa noite. Os irmãos que estão avivados no Senhor, pode levantar as mãos para o céu também nessa noite, para nos ajudar. Essa é a caminhada cristã. Deus vai levantando aquele que se sentiu vontade de parar, de desistir. Nós estamos nessa noite buscando algo novo do Senhor para essas vidas. Repasse onde canta laba sombra, remante nábia de rendas. Busque nessa noite a adoração. Busque em nome de Jesus toda a igreja. Os demais irmãos que não vieram à frente, adore o Senhor com seus olhos fechados. Busque. Se sentir de interceder por aqueles que estão aqui à frente, interceda, amados. Interceda. Os servos dos senhores, os autoridades, obreiros e obreiras que estão sobre as tuas mãos, para ministrar um renovo, para ministrar o Espírito Santo, para dar ordem para aquilo que não é do Senhor seja repreendido. Toda igreja adore, e toda igreja adore. Quero conhecer. Pode pedir ao Senhor. Espírito vem, Espírito Santo, Ele vai passear no meio da igreja. Ele vai passar aqui diante desse altar. Fica atento, obreiros. Fica atento. eu quero Que liberdade, Senhor. Que liberdade, Espírito de Deus. De novo, renovo do Senhor, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim amanhecer. Aleluias. Eu quero viver. Pede o Senhor agora, Maria. Pede o Senhor, aleluia. Eu quero, Deus. Meu coração aleluia. todo medo desaparecer, trazendo sobre mim. Passa com o renovo do Senhor nessa noite. Passa com o renovo do Espírito Santo. Acende de volta a chama. Tudo aquilo que o inimigo tentou parar, tudo aquilo que o inimigo tentou mudar a visão, tentou desligar da presença de Deus, Deus traz de volta hoje. Traz de volta, acende a chama. Só adore. Os irmãos que estão aqui na frente só vai dando glória, só vai adorando, só vai dizendo aleluias, aleluias. Glória, 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 glória. Oh, Espírito Santo, renova, enche, renova, traz de volta, renova com teu Espírito. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. toda a igreja. Seja tocado, recebe o Espírito Santo de Deus, Desaparecer, trazendo sobre mim. um novo amanhecer. Declare o verbo, Senhor. Eu quero viver Algo novo. Levantará instante. Pode adorar, deixa a glória de Deus passar. Deixa a presença dele passar. Deixa o Espírito Santo descer. Deixa a glória dele descer.
Aleluias, aleluias, aleluias. Da planta dos pés ao alto da cabeça, a presença daquele que é Deus. Daquele que é Deus. Recebe, igreja. Recebe os irmãos que estão aqui à frente. Adore, adore, adore. Deixa o Senhor te entregar algo novo. Deixa Ele entregar dons do Espírito Santo. Deixa Ele entregar dons de novas línguas. Deixa Ele entregar unção poderosa. E cante um derrebias. Assim diz Senhor, eles não voltarão para o lugar da mesma forma. Não voltarão. O espírito de amarração seja jogado por terra, mas a presença daquele que acende a chama, desce, desce, toca. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 Senhor. Santo Espírito, Desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Desce, incendeia. Tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade do Espírito Santo. Tenha liberdade do meu coração da tua igreja. Desce como fogo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sejam tocados. Aviva a chama, Senhor. Aviva a graça desse coração. Aviva a chama dessa vida. A nossa voz. Aviva, aviva. Renovar. O nome renova nós. E cantam deliverará. Sopro do Espírito. Passa, renovação da mente, renovação da tua presença. Passa, Senhor, agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que queria apagar pela vida dele, tudo aquilo que queria levar de volta para a família Cante, o Senhor quebra. Senhor, joga por terra, mas traz uma renovação do teu coração, sente a vontade de buscar, a vontade de ser cheio. O Senhor que visita a casa, o Senhor Jesus está visitando o teu casamento hoje. O Senhor Jesus está visitando o teu lar, o teu casamento, a tua casa. Renovo, diz o Senhor. Incendeia, para baixo, o Espírito desce. Vamos, Senhor, envolve a tua igreja. Envolve a tua igreja nessa função. Envolve a tua igreja nessa função, nessa autoridade. Pega isso, Senhor. Unção do céu. Pega, Senhor. Aleluia. Incendeia. Abra suas mãos na posição vertebral. Abra suas mãos. Santo Espírito. Recebe a palavra de Deus.
Santo soprando aqui nessa noite. Aleluia. Amada igreja, os demais irmãos, tem as mãos aqui à frente, amados. Oh, Deus. É teu povo, Senhor. É aqueles a quem o Senhor ama. Renovo. Que eles possam voltar para casa depois. Cada um que está aqui à frente, com renovo no coração. Eles são da mesma família de Labaço e Cântico. São os mesmos filhos de Abraão, como diz a tua palavra. Estão na mesma fé, no mesmo barco, e o inimigo não vai tirar isso deles, jamais. O Senhor mostra pessoas que não sentiam coragem de estar aqui à frente. Você está no mesmo barco, amada. O Senhor te renova aí, te dá força, te capacita. Você está recebendo um encontro com Deus. É ano de crescimento espiritual. Deus está trazendo renovo. Renovo, aleluia. Se você está aqui à frente, fecha suas mãos, vamos segurar o eterno. Segura porque é do Senhor. Aleluia. Oh Deus, diga comigo, eu recebo. Eu tomo posse. Para a glória de Deus. Glorifica bem forte o santo nome do Senhor. Bem forte para a glória de Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Os irmãos podem voltar para o lugar deles. Alguém ajuda, dá um abraço a cada um que vem aqui à frente. Em nome de Jesus, dá um abraço a cada um que vem aqui à frente. Oh, aleluia. Dá um aperto em nome de Jesus, está aqui à frente. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Está voltando para casa para o encontro com Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sei muito mais. Às vezes dá vontade, né? Da gente entrar madrugada adorando. Verdade? Uma vigília, porque é muito sem jeito. Por isso que a gente nunca fez uma vigília aqui. Mas se dependesse da gente, todo mês teria pelo menos uma vigília. Na presença do Senhor, devido ao barulho, devido ao incômodo, devido ao tempo, vamos ser preparados para a verdade, né? O som. Mas nós queremos que o pouco tempo que nós temos na presença do Senhor é onde nós entregamos nosso melhor para Ele. Amém? Deus tem renovo. Deus não me faz esquecer que esse ano é um ano de crescimento espiritual. Desde o janeiro Deus vem falando isso. Desde o projeto que a gente fez, Deus não faz esquecer, é um ano de crescimento espiritual. Quando Deus tem crescimento, o que o diabo quer fazer? Tirar o crescimento. É por isso tamanhas lutas. É por isso que Deus está mandando dizer aqui, porque alguém fica em dor de crescimento e o diabo mais está lutando para derrubar. É claro, quando Deus tem o melhor para ti, o inimigo quer tentar tirar. É aí que vai entrar o momento de eu basear na palavra, ser fortalecido pela palavra, vigiado na presença do Senhor, e grandes coisas vão acontecer desse ano em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa abençoados. Eu quero avisar novamente que dia 7 do mês que vem, agora de março, numa terça-feira, o Chá das Mulheres. Eu disse que estaria falando aqui. Chá das Mulheres é um culto diferente, é colocado mesas, né? As mulheres de Deus terão uma palavra abençoada. O pastor está ministrando uma palavra abençoada aqui. Tem sorteios, né? Sorteios, lanche, uma gincana, tudo dentro da palavra do Senhor, uma palavra abençoada. Amém? Chá das Mulheres. Vai preparando aí quem você vai convidar. Amém? Não é só olhar, opa, eu vou ouvir. Não, vou ouvir e vou trazer alguém, pastor. Vou convidar lá minha mãe, minha irmã, vou trazer uma mulher para ouvir a palavra aqui, porque Deus vai falar tremendamente. Amém?
será uma bênção em nome de Jesus, dia 7 do mês 3 agora. Amém? Vai dar na terça-feira, vamos falando, no decorrer será bênção em nome de Jesus. Pega tudo nas suas mãos, que você trouxe, vamos para casa abençoados. Terça-feira agora, culto na direção das varoas, né? Culto na direção das varoas, vem adorar, vem buscar a presença do Senhor. Quinta-feira, culto da família. E domingo que vem, a gente vai estar dando início aqui das 3 funções. Nós vamos estar falando aqui no decorrer da semana. Essas 3 funções a gente sempre faz mais para o começo do ano, onde a palavra fala que o reino do céu é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem 3 elementos na terra que representam: água, azeite e o sangue, que é o vinho que nós usamos na Santa Ceia, a água e o azeite. Então, com esses 3 elementos, a gente unge aqui diante do altar, representando a unção da Trindade Santa do Senhor, da tríplice coroa que fala em Tessalonicenses, da tríplice coroa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, selando a tua vida, para que a gente venha ser selado na presença de Deus. Amém? A gente vai estar falando mais, vai atrasar mais o culto, levando tudo para o Senhor em nome de Jesus. Se você trouxe teu dízimo, a tua oferta, apresenta ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus, Pai, receba, meu Pai, a vida da tua igreja. Se não, o Senhor Deus trouxe eles em paz e segurança, leve eles de volta para casa. Mas antes eu peço ao Senhor que receba os donativos. Esse que trouxe um dízimo, uma oferta, uma ajuda para a tua casa, esse que fez um voto pela família, ou por alguém, ou algum propósito, recebe, Senhor, essas ofertas, recebe os donativos que venham até o Senhor, que venham até o teu altar. Pai, prospera eles, abençoa, leve eles em paz, guardados e abençoados pelo teu santo nome, Senhor. Prepare-nos para estar aqui no próximo culto, no culto na direção das varoas nessa terça-feira, também na quinta-feira da família, meu Pai, e novamente para o próximo domingo, Senhor, dando início à campanha, Senhor, das 3 unções, em nome de Jesus. Leve eles em paz, guardados e abençoados, com as tuas mãos abertas.